Saudações, queridos irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Caridade e Fé. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Iraci de Oliveira, trabalhador do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos para refletir a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Irmãos, por certo, ainda passamos por grandes momentos de sofrimento e comoção, individuais ou coletivos, uns mais difíceis para uns ou menos difícil para outros, mas todos nós nos encontramos envolvidos. Portanto, mais do que nunca, é momento de fortalecermos em nós a nossa coragem e a nossa fé. E a respeito desse assunto, então, vamos tratar dos itens 13 a 16, Coragem da Fé, do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia, o que vem a ser candeia? É uma lâmpada que ilumina o ambiente. É um castiçal, é uma lâmpada elétrica, né? Na época de Jesus era muito caracterizada por aquela lâmpada estilo Aladim, aquele candeeiro, sim. Alqueire era uma espécie de caixa de armazenar produtos, um baú cuja medida era de um alqueire. Então Jesus está nos dizendo para não pôr a candeia debaixo do alqueire, ou esconder a luz do Evangelho, mas que seja colocada sobre o alqueire para que essa luz ilumine a todos. E mais especificamente, no caso do trecho do Evangelho que estamos refletindo hoje, a luz da coragem e da fé trazida por Jesus. Não ocultemos, portanto, as palavras do Evangelho. E coragem, então, tem o significado de bravura, de senso moral, diante de uma dificuldade ou de um perigo. Está relacionada à confiança, à determinação, à perseverança e na hombridade, que são características das pessoas de bem. O antônimo de coragem é a covardia, o desânimo, a fraqueza, o horror e o medo, que por vezes nos deixamos abater. Mas para que não caiamos nessas fraquezas, é preciso então fortalecermos em nós a nossa fé inabalável. A nossa crença, a nossa convicção em Deus, nosso Deus de amor e bondade, no Mestre Jesus e na espiritualidade amiga. Dando crédito e confiança à nossa doutrina espírita, dando o testemunho ou depoimento do Evangelho de Jesus e da nossa religião espírita, daquilo que cremos e acreditamos, e não fracassarmos. Lembrando que a nossa crença na doutrina espírita nos leva a uma fé raciocinada, aquela fé que exige de nós, primeiramente, o entendimento da situação, depois a ação no bem. Então, como Jesus, que ensinava e praticava, ensinava por palavras, gestos e ações, também o Espiritismo, na sua fé raciocinada, nos ensina, pelas palavras da doutrina, pelas palavras do Evangelho e pelos nossos gestos e as nossas ações, no exercício da caridade e do amor ao próximo. Não deixemos, portanto, nos abater pela desconfiança, pela descrença, o descrédito ou a dúvida, ou qualquer espécie de receio, suspeita ou incerteza. Sigamos em frente, com fé e coragem. Jesus, diz o Evangelho, enviou seus apóstolos e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel.
e indo pregai, dizendo: é chegado o reino de Deus. Então, para nós espíritas, que professamos a fé espírita, os postulados do Espiritismo e do Evangelho de Jesus, Jesus está dizendo: é chegado o reino dos céus. E aqueles que não são espíritas, que professam outra fé, também estamos dizendo, em nome de Jesus: é chegado o reino dos céus. Os tempos são chegados. Não percamos a nossa fé e a nossa esperança. E Jesus acrescenta: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32 a 33. Mais uma vez, Jesus está pedindo a nós a coragem, a bravura, a confiança, a perseverança, crédito nas suas palavras, na sua doutrina, a fé, a crença inabalável e o nosso testemunho nos momentos de dificuldades. Sejamos fiéis, portanto, à doutrina do Cristo e à doutrina espírita. E a respeito desse tema, encontramos um texto de Emmanuel na revista Reformador de 1969, página 72, que diz o seguinte: no mundo, de modo geral, nos habituamos a julgar que os testemunhos de fé prevalecem tão só nos momentos de angústia superlativa, quando o sofrimento nos transforma em alvo de atenção pública. Evidentemente, na Terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada um no seu devido tempo, segundo as lutas regeneradoras necessárias. Entretanto, é preciso ponderar que somos chamados a prestar o depoimento na confiança de Jesus, através de parcelas de bondade, de tolerância, compreensão e paciência, diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais como a referência desprimorosa, o olhar de suspeição, o desajuste orgânico que estamos sofrendo, muitos de nós hoje com as doenças, principalmente da pandemia. A transição infeliz, aquela transação errada, errônea, que nos leva a prejuízo. O pedido justo recusado. Às vezes fazemos um bom pedido e esse pedido é recusado. Talvez não seja o momento, tenhamos resignação. A desatenção e o desrespeito. Quantas vezes tratamos os outros com atenção e somos tratados com desatenção e desrespeito? É momento de perdoar e compreender e ser indulgente. O prejuízo inesperado que muitas vezes nos assola, e há hoje mais do que nunca. Quantos negócios estão tendo prejuízos em função da diminuição do volume das transações em decorrência da pandemia? Tenhamos fé que isso um dia, no momento de Deus, vai passar. No momento certo, superaremos essas dificuldades. E o desafio da discórdia. Então, existem muitas opiniões contrárias, né? As nossas, contrárias umas dos outros. E é preciso respeitar a opinião de cada um, não necessariamente acreditando na opinião dos outros, mas respeitando, né? Dando a nossa opinião e silenciando, dando o direito de cada um ter as suas próprias crenças. Impõe-se-nos a obrigação de confessar-nos seguidores do Cristo por intermédio de definições verbais claras e sinceras, mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns, porquanto só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia, como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus, é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas.
Então, no nosso dia a dia, nós temos as pequenas provações que vão lapidando as nossas arestas, das nossas imperfeições, e vão nos fortalecendo para enfrentarmos juntos as grandes provações coletivas. E é o que o mundo exige hoje. União de todos nós. E diz Jesus: aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 13, 32. 10, 32. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Precisa que vençamos o medo, a covardia, o desânimo, a fraqueza, a descrença. E, com fé, esperança, mantenhamos a nossa coragem e a nossa fé em dias e momentos melhores. E é preciso, então, mantermos, inclusive, a coragem das nossas opiniões próprias, dos méritos de afrontar os perigos do dia a dia e dos merecimentos proporcionais que as circunstâncias, por certo, nos trarão. Da coragem das opiniões próprias é tida como grande estima entre os homens. Então, que a gente não deixe de dar a nossa opinião com base no Evangelho e na doutrina espírita, na busca de boas soluções. E há mérito, sim, em afrontar os perigos, diz o Evangelho, e as contradições, e até mesmo os simples sarcasmos daqueles que não acreditam nas nossas palavras ou nas palavras de Jesus. Como em tudo, o merecimento será proporcional às circunstâncias pelas quais estamos passando. E há sempre fraqueza em recusar diante das consequências, dar a nossa opinião e passar adiante as nossas experiências vividas nesses momentos de dificuldades, experiências, digamos, de bons resultados da nossa coragem, da nossa fé ou da coragem e da fé dos nossos irmãos na condução das dificuldades momentâneas. Né? Que não nos acovardemos. E há sempre fraqueza, então, em se recusar, levar o ensinamento de Jesus e a palavra do Evangelho adiante. Não sejamos covardes. Jesus derrota a covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo: se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará. É lei de causa e efeito, meus irmãos. Se plantarmos a boa semente, a semente da confiança, da paz, da coragem, da fé e das boas ações, vamos colher os frutos das nossas ações. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está condenando. Está justamente nos dizendo que somos submetidos à lei de causa e efeito. E colheremos aquilo que plantarmos. Né? Se confessarmos ao Cristo, né, e sua verdade, seremos dignos de sermos admitidos no reino da verdade. Então é isso, plantemos boas ações. E assim então será como os adeptos do Espiritismo, diz o Evangelho, pois a doutrina que professam não é mais que a aplicação do Evangelho e de suas palavras, as palavras do Cristo, que semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. E colherão, sim, os frutos da coragem ou da fraqueza. Que possamos colher os frutos da coragem. Coragem da fé, meus irmãos, não surge de toque de mágica. É preciso, sim, buscarmos o autoconhecimento, o vigor nos nossos atos, persistir nas mudanças necessárias em nós mesmos e mudar as nossas atitudes quando necessárias e orar sempre. Coragem não é ausência de medo, e sim a capacidade de avançar apesar do medo, de seguir em frente e de enfrentar as adversidades e vencer os obstáculos da vida
com fé e determinação. Não devemos nos derrotar, nos entregar por causa dos medos, pois assim jamais chegaremos aos lugares, aos patamares que almejamos. E quanto à fé, meus irmãos, quanto à coragem da fé, Jesus nos ensinou que a fé move montanhas, né? Então não tenhamos medo das adversidades, pois Cristo está em nós, Jesus está em nós, nos ensinando o caminho, que possamos então perceber a sua luz. E Deus, nosso Pai, nos ama de toda a sua intenção, de todo o seu amor e de toda a sua bondade. Que Jesus nos abençoe e que a luz de Deus esteja em nossos corações. Muito obrigado pela oportunidade. Saúde e paz a todos. Que assim seja.